E se eu te dissesse que aquela ansiedade sobre o futuro ou o peso do passado talvez não seja uma sentença? E se for tudo uma espécie de bug no nosso sistema operacional? E se existisse um jeito de literalmente hackear a nossa percepção do tempo para alinhar ela com uma dimensão divina? Pois é, essa é a promessa super audaciosa do livro Hackeando o Tempo de Deus, que faz uma ponte entre sabedoria bíblica e ciência de ponta para nos dar as chaves do nosso próprio destino. Para a gente entender como é que esse hack funciona, a gente precisa começar pela base de tudo, e a fundação está toda nesse versículo de Hebreus. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tá, mas o que isso significa na prática? Significa que a fé não é só um sentimento, sabe? É uma ferramenta poderosíssima, quase como uma tecnologia espiritual que transforma o que é invisível em algo concreto, real. Então, o que tem exatamente nesse kit de ferramentas espirituais? Bom, a gente vai explorar 5 chaves que o livro apresenta. Primeiro, vamos ver como ter uma nova percepção do tempo. Depois, como reprogramar a nossa mente. Em seguida, a gente mergulha no poder criativo das palavras. A quarta chave é sobre dar um novo significado para o passado e para o futuro. E por fim, a gente junta tudo isso no que o livro chama de a síntese da transformação. Vamos começar pela primeira chave, que é a mais fundamental de todas. É o alicerce mesmo. O livro chama isso de o sistema operacional para a mudança. E tudo começa com uma ideia que, olha, pode virar o nosso mundo de cabeça para baixo. A distinção principal do livro está bem visual aqui. Pensa assim, de um lado tem o tempo como a gente conhece, né? Uma linha horizontal que deixa a gente preso entre o que já passou e o que ainda vai vir e isso, nossa, gera uma ansiedade. Agora do outro lado tem o tempo divino, uma linha vertical. É um agora eterno, contínuo, onde tudo, absolutamente tudo é possível. O primeiro passo para a transformação é justamente aprender a sair dessa linha horizontal e acessar a vertical. Ok, uma vez que a gente entende essa nova forma de ver o tempo, como é que a gente traz isso para a prática? É aí que entra a primeira ferramenta do nosso kit, a reprogramação da nossa mentalidade. E olha, esse conceito não tem nada de novo, ele está lá, bem ancorado em Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aqui o livro deixa bem claro, isso vai muito além de pensamento positivo. A gente está falando de uma reengenharia completa dos nossos padrões mentais. E como é que isso funciona no dia a dia? O livro propõe um processo de 3 passos, que combina princípios bíblicos com técnicas que lembram muito a PNL, a Programação Neurolinguística, que basicamente estuda como a nossa linguagem afeta o cérebro. Primeiro passo, identificar os padrões destrutivos, aqueles pensamentos de medo, de dúvida. Segundo, substituir ativamente esses padrões pelas verdades e promessas da Bíblia. E terceiro, e isso aqui é crucial, usar a imaginação focada para visualizar essas promessas como se elas já tivessem acontecido. É um verdadeiro treino para alinhar nossa mente com a realidade espiritual. Depois de ajustar a mente, é hora de ajustar o que sai da nossa boca. E isso nos leva direto para a segunda ferramenta, a linguagem, que o livro descreve como se fosse o software que programa a nossa realidade. É aqui que essa fusão entre fé e ciência fica simplesmente fascinante. A Bíblia já dizia lá em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. Em paralelo, a física quântica hoje nos apresenta o efeito do observador, que é a ideia de que o simples ato de observar algo pode mudar o estado dessa coisa. O livro conecta esses pontos. Nossas palavras, quando estão carregadas de fé, agem como esse observador. Elas pegam aquele mar de infinitas possibilidades espirituais e, pá, colapsam uma delas na nossa realidade material. Incrível, né? Essa imagem aqui ilustra perfeitamente a autoridade que as nossas palavras carregam. A passagem de Marcos 11:23 é radicalmente clara. Presta atenção. Não diz para pensar que o monte vai se mover, mas para dizer ao monte para se mover. A chave não é só crer internamente, mas é o ato de declarar externamente, com convicção. Mas espera aí. De que adianta ter uma mente renovada e palavras poderosas se a gente ainda está preso nas correntes do passado, né? É por isso que a terceira ferramenta é tão crucial: a atualização da nossa identidade. O ponto de partida para essa libertação toda é essa promessa radical de 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A ideia aqui é que a nossa identidade em Cristo não é uma reforminha, sabe? É uma demolição completa do eu antigo para dar lugar a um eu totalmente novo. E o que essa nova identidade faz na prática? Olha, ela transforma a prisão do passado em um testemunho.
Ela permite que a gente dê um novo significado para memórias dolorosas, quebrando aqueles ciclos de culpa. Em vez de a gente ser definido por quem a gente foi, a gente passa a viver a partir de quem a gente já é no plano espiritual. Uma nova criatura, com um futuro totalmente garantido. Ok? Então a gente tem uma nova percepção do tempo, uma mente reprogramada e palavras que criam. Mas como é que todas essas peças se encaixam para gerar uma transformação que seja real e que dure? É isso que a gente vai ver agora, na síntese de tudo. Quando a gente aplica essas ferramentas todas juntas, elas fortalecem a fé de um jeito muito concreto. O resultado não é nada abstrato, é uma transformação pessoal que dá para sentir, sabe? É ter mais clareza espiritual para navegar pela vida, uma nova capacidade de tomar decisões e talvez o mais importante de tudo, uma sensação real, tangível da presença divina no nosso dia a dia. Então, o ponto crucial é este aqui. O autor posiciona essas técnicas não como práticas seculares ou místicas, ele as apresenta como ferramentas. Ferramentas de foco, de linguagem e de organização mental. Elas foram projetadas para amplificar a experiência espiritual, ajudando a gente a internalizar e viver as promessas bíblicas de forma mais eficaz, sem conflitar com os pilares da fé cristã. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a gente pudesse realmente reconfigurar a nossa percepção do tempo, da mente e da linguagem, que novas possibilidades se abririam na nossa própria jornada espiritual? O que de repente se tornaria possível? Fica aí a reflexão.